A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Glória a Deus por mais um dia. Hoje eu venho trazer uma palavra de salvação para a tua vida, com o tema Como posso ter certeza da minha salvação? Amém? Mas primeiramente vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Aleluia, aleluia. Deus amado, poderoso és tu, Senhor, nosso Deus soberano. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Queremos sentir a tua presença entre nós. Graças te damos, Senhor, por essa pessoa que está escutando esse áudio, Senhor. Que ela possa ser tomada pelo teu Espírito Santo, Senhor. E que ela possa ser edificada e ser salva pelo nome poderoso de Jesus Cristo, que veio nessa terra para nos trazer a salvação. Aleluia, Senhor. Graças te dou por essa vida. Que o Senhor esteja no controle da vida dessa pessoa. Que ela possa se render aos pés de Jesus e entregar o coração dela a ti. Aleluia, te agradeço e te louvo em nome do seu Filho amado, bendito e santo, santo, santo é o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos começar falando o que é uma salvação em Cristo Jesus. A salvação é a maior bênção que um ser humano pode receber. A salvação é um ato soberano do Senhor, que somente Ele pode salvar, como está em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome poderoso de Jesus Cristo. Podemos afirmar que a salvação é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Então observamos que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus por nossas vidas, como está na palavra de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aqui nesse versículo nos revela o coração e o propósito de Deus para a humanidade. Aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é algo muito pessoal, porque ter que confessar com a sua boca e crer em seu coração, isso é muito importante, como está na palavra de Deus em Romanos 10:9. Repita comigo: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia, aleluia, Senhor. Jesus veio para trazer a salvação, mas as pessoas têm que querer, aceitar e crer e confessar essa palavra de Deus em seu coração. E para as pessoas permanecerem realmente numa salvação em Cristo, elas precisam ser discipuladas por pastores ou teólogos. Porque se não tiver o discipulado na vida dos novos convertidos, acontece como diz na palavra de Deus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Essa palavra está em Mateus 12, 43 a 45.
Então vemos que as pessoas que não são alimentadas da palavra de Deus corretamente, a casa delas são vazias. E ali Satanás aproveita a situação e traz mais 7 espíritos piores para afastar aquelas pessoas da salvação em Cristo. E eu vou te falar um pouco aqui sobre o Ministério Jesus Saves, como tem a missão e objetivo. A missão e objetivo do ministério é levar a mensagem da salvação de Cristo e ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas. O ministério acredita que a salvação é alcançada através de aceitar, confessar, crer e ter fé em Jesus Cristo, para que o aceite como seu Senhor e Salvador. E assim seus pecados são perdoados e recebem a vida eterna. Além disso, o Ministério Jesus Saves enfatiza a importância de ter uma cobertura espiritual para ter uma vida feliz com Deus. Nós acreditamos que a cobertura espiritual envolve ter um líder espiritual, como um pastor ou uma pastora, para orientação e aconselhamento, bem como estar conectado a uma comunidade de cristãos que se apoiam mutuamente em oração e serviço. Para o Ministério Jesus Saves, a vida cristã é uma jornada de discipulado, onde as pessoas são ensinadas e guiadas para crescer em sua fé e se tornar mais como Jesus. Isso envolve a leitura da Bíblia, oração, adoração, serviços e outros meios de crescer em intimidade com Deus e se tornando mais fortalecidos no santo poder de Deus. Além disso, o Ministério Jesus Saves acredita que a vida cristã não deve ser vivida isoladamente, mas em comunhão com outros crentes. O Ministério Jesus Saves incentiva a participação nas lives, em grupos de estudo bíblico, cultos online e outras atividades, para que as pessoas possam crescer juntas em sua fé e conhecimento de Deus. Mas como podemos ter a certeza da salvação? Vamos ver algumas evidências principais de pessoas que realmente são salvas. Essas pessoas confessam crer em Jesus Cristo. A vida dessas pessoas são de transbordar do amor de Cristo. Ter fé em Jesus é a base para a certeza da salvação. De acordo com a Bíblia, uma pessoa que somente crê em Cristo, mas não tem fé, não estará salva. Porque crer não é apenas acreditar, e sim confiar. Hoje vemos muitas pessoas que acreditam em Deus e em Jesus, mas não são salvas, porque essas pessoas não entregam as suas vidas a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como está em João 14:6. Quem é realmente salvo mostra o fruto do arrependimento em sua vida, como João Batista disse em Mateus 3, de 7-8. E vendo ele dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto dignos do arrependimento. O arrependimento significa mudança de suas atitudes, deixando de praticar o mal e passar a praticar o bem. Sendo assim, aquele que quer ser salvo permitirá ser transformado pelo Espírito Santo e desejará e buscará fazer a vontade de Deus. Quem é salvo é justificado. Como se justificaria o homem com Deus? O homem morto em seus delitos e pecados não tem como se justificar perante Deus Todo-Poderoso. A justificação é um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus, o Supremo Juiz, absolve o pecador das suas transgressões e o declara justo.
A justiça de Cristo é concedida ao ser humano mediante a graça divina, como está na palavra de Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A pessoa salva sente a presença e o testemunho do Espírito Santo em seu coração. Como está na palavra de 1 João 4,13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então vemos que todos aqueles que foram salvos receberam o Espírito Santo, o qual é a garantia dessa salvação. Quem é salvo persevera em fé. Realmente, todos aqueles que perseveram em sua fé em Cristo até o fim será salvo. Ou seja, a perseverança é uma exigência na Bíblia. Como diz o apóstolo Pedro, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Está em 1 Pedro 1, de 3 a 5. Amém? Vemos então que os resultados de uma salvação em Cristo resumem-se em aceitar, crer, confessar, ter uma fé viva em Cristo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e todo aquele que crer no Filho de Deus não perecerá e terá a vida eterna. A salvação é gratuita, é pela graça de Deus. Portanto, se você se identificou a certeza da sua salvação, faça o que o Senhor Jesus ordenou e ide para ganhar almas para o reino de Deus. Leve a palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida delas. Comece a evangelizar as pessoas com as quais você mais se relaciona, como, por exemplo, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos ou colegas de trabalho. Todos carecem da salvação e precisam de Jesus. Não importa se você ainda não é batizado nas águas ou no Espírito Santo. Saiba, você é um discípulo de Jesus. Peça ajuda de Deus para que Ele te dê sabedoria de como evangelizar as pessoas numa forma boa, perfeita e agradável. Você pertence à família de Deus. Você é uma nova criatura. Então convide sempre mais pessoas para fazerem parte dessa grande família. Creia, Deus vai te abençoar grandemente seu trabalho evangelístico. Amém? Tenha um abençoado dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.